O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão na mesma cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta liturgia, com a nossa novena e esta liturgia, nós damos início à nossa novena, né, de Cristo Rei, isto é, com o primeiro dia da novena e esta celebração, damos início então à nossa preparação para a solenidade de Cristo Rei, com a qual nós concluiremos o ano litúrgico. Depois desta última semana de Cristo Rei, nós iniciaremos então, no próximo domingo, o tempo do Advento. E a solenidade de Cristo Rei e os textos litúrgicos que antecedem a solenidade, todos eles querem nos fazer refletir a respeito do final dos tempos, a respeito da segunda vinda de Cristo, a respeito do juízo final, e como nós então devemos nos preparar para que estejamos de pé, né, para que estejamos bem dispostos por ocasião da vinda de Cristo. Então eu gostaria de, tendo este pano de fundo, isto é, como uma preparação imediata para a vinda de Cristo. Como assim, Padre? Como assim imediata? Será que Cristo virá, a parousia acontecerá no final desta semana, quer dizer, no final da próxima semana? Meus santos, eu não sei se isso acontecerá, porque o Senhor virá como um ladrão, num dia que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos, mas isso também se dará por ocasião da nossa morte, que se dará num dia em que nós não sabemos e numa hora em que nós não esperamos. Por isso, vigiai e orai. Precisamos então estar numa constante preparação, como se o nosso encontro com o Senhor estivesse às portas. Então, tendo como pano de fundo isso, meditemos a liturgia da palavra que hoje nos é apresentada. A primeira leitura é retirada desta pequena segunda carta de São João. São João, nas suas cartas, ele enfatiza, vocês podem ver se vocês pegarem
Se vocês lerem as cartas de São João, vocês vão ver o quanto ele enfatiza o mandamento do amor, o amai-vos uns aos outros, o viver a caridade. Por que São João, ele insiste tanto nisso? Primeiro, é claro, porque é a base da nossa fé, é a base do ensinamento de Cristo, mas também porque na época de São João, na região em que ele estava, existia uma heresia chamada gnose, em que os gnósticos, aqueles que seguiam este conhecimento, que gnose significa isso, conhecimento. Então os gnósticos, eles diziam que o que era necessário para se salvar era conhecer, era ter o conhecimento, era ser um iluminado. Pouco importava aquilo que você fazia, pouco importava se você amava concretamente as pessoas. O que importa é que você tenha o conhecimento. E aí vem São João repetindo quase que ao cansaço: quem diz que conhece a Deus a quem não vê, quem diz que ama a Deus a quem não vê, e não ama o irmão a quem vê, é um mentiroso. Então ele vai enfatizar que nós devemos amar o irmão, amar o próximo, e é claro, tudo isso por causa de Deus. Esta heresia tão antiga lá, né, já no finalzinho do primeiro século e início do segundo, ela pode estar muito presente ainda nos nossos corações. Isto é, você pode ter a ideia louca de que o que importa é que eu tenha a doutrina reta na cabeça. E é claro, meus santos, pelo amor de Deus, vocês me conhecem, é óbvio que nós devemos conhecer bem a doutrina cristã. É óbvio que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que nós precisamos conhecer o catecismo, que nós precisamos conhecer aquilo que nos ensina a igreja há mais de 2000 anos, presente por escrito na Sagrada Escritura e transmitido de geração em geração pela tradição e ensinado pelo magistério da igreja. É óbvio, mas você percebe que se você põe na cabeça que simplesmente conhecer a Deus, no sentido mais pobre que esta palavra pode ter, apenas no sentido teológico, apenas no sentido intelectual, isto é, você tem um conhecimento, mas você não vive a sua fé, isso de nada lhe valerá. Porque de que vale o homem dizer Senhor, Senhor? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Por isso então, meus irmãos, mãos à obra, ou melhor, fé à obra. Coloquemos em obras, coloquemos em prática a nossa fé, porque senão nós iremos viver a nossa fé como se fosse apenas uma espiritualidade intimista, como se fosse um conhecimento individual, quando o nosso coração continua duro, quando nós não estamos dispostos a de verdade nos sacrificar pelos nossos irmãos. E a palavra é essa: sacrifício. Quem quer amar a Deus e por amor a Deus amar os irmãos, precisa estar disposto a se sacrificar, porque primeiro o amor é exigente, segundo, por causa do pecado original, nós somos preguiçosos. Então, imagine, algo exigente para alguém preguiçoso, sofrimento, né? Não tem como você amar e amar como Jesus amou grandemente, sem você se esforçar. E o esforço para nós, marcados pelo pecado original, é sempre sofrido, é sempre lacrimoso, é sempre exigente. Pois bem, então vamos lá, vamos pedir a nosso Senhor
neste primeiro dia da novena de Cristo Rei, a graça de que nós nos empenhemos em amar de verdade, para que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. E é providente que nós hoje celebremos então a memória de São Martinho de Tours, que é um exemplo grandioso desse amor generoso, deste sacrifício. Martinho, ele era filho de pagãos. Seus pais eram pagãos, não eram cristãos, mas ele, aos 11 anos, por graça de Deus, ele se sentiu chamado à fé cristã. Nós estamos aqui, meus santos, num período em que o cristianismo já era reconhecido como religião, mas ainda existiam muitos pagãos. Então, Martinho, com 11 anos, colocou o nome entre os catecúmenos, ele se inscreveu entre os catecúmenos, ele foi para a catequese sozinho, sem os pais, apenas movido pela graça de Deus que o chamava. Quando o pai soube que ele tinha colocado o nome no livro dos catecúmenos, o pai, pagão, enfurecido, o colocou na vida militar. Ele tinha que servir, que viver a vida militar com o intuito, o pai, de que ele assim se esquecesse da sua fé. Imagine, devido à influência do pai, ele com 15 anos já era um aspirante, isto é, alguém que seria um primeiro tenente, um oficial iniciante. Então alguém já com a carreira militar grandiosa, catecúmeno ainda, vivendo a sua fé e se preparando para receber o santo batismo. E diz então que ele ali, querendo viver a sua fé, e sem ser ainda permitido, que afinal de contas ele era ainda um militar, diz então que ele, por volta dos seus 20 anos, ele já como oficial, ele encontra no inverno um mendigo tremendo de frio. Ele nasceu na Hungria, mas ele estava agora servindo o exército na França, no inverno francês. Então ele encontrou um mendigo com os pés descalços, tremendo de frio, e diz que Martinho desceu do cavalo e fez aquilo que pelo menos São João Batista não exigia de ninguém. São João Batista, lá em Lucas, capítulo 3, versículo 11, São João Batista diz assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. São João Batista, ele não estava dizendo, e diz isso num contexto escatológico, que São João Batista diz: o machado está posto na raiz, a árvore que não der fruto será cortada. E aí as multidões vinham a ele e diziam: o que é que nós devemos fazer? E aí São João Batista respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, isto é, ame, viva a caridade, seja generoso. Pois bem, mas São João, ele não mandou, São João Batista, ele não mandou você comprometer-se até a si mesmo, isto é, nosso Senhor, ele não manda que nós passemos fome para que demos de comer. Nosso Senhor pede que nós sejamos generosos e que nós estejamos dispostos a ajudar. Mas Martinho fez muito mais. Quando Martinho então parte o seu manto ao meio e dá metade àquele mendigo e fica com metade para ele, sem sombra de dúvidas, aquele manto que já não o aquecia tanto assim, agora muito menos. Isto é, ele comprometeu a si mesmo, ele viveu o amor de Cristo de uma maneira intimíssima, porque nosso Senhor, quando nos amou, ele se comprometeu. Quando nosso Senhor, ele nos amou, ele perdeu algo para que nós tivéssemos, ele retirou de si. Isto é, ele não deu do que sobrava, ele deu daquilo que tinha. Nesse sentido, ele se assemelha aqui à viúva, aquela pobre viúva que deu aquelas moedinhas que tinha.
Isto é, ele fez esse sacrifício e ele ainda era um catecúmeno. Diz então, resumindo aqui a história, que ele sai do exército, ele entra na vida monacal, se deixa batizar, é batizado, sim, e naquela mesma noite, sim, isso aqui está presente em todos os biógrafos de São Martinho, ele sonha, e no sonho aparece Jesus, que diz: Martinho, catecúmeno, aqueceu a Cristo, cobriu o corpo de Cristo. Ele viu aquele mendigo dizendo isso: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste. Pois bem, Martinho então se torna monge, vive a vida contemplativa, depois se sente chamado à vida missionária, e aí ele volta à sua terra para tentar evangelizar os seus pais, que eram pagãos. Sua mãe se converte, seu pai não, e ele então é tomado. Fiéis o capturam, o sequestram, para que ele se torne bispo, porque ele não queria ser bispo, mas ele é sequestrado pelos fiéis, e é claro, meus santos, ele deu o seu assentimento, porque se ele fosse sequestrado, se ele fosse levado à força, e mesmo assim ele dissesse: eu não quero ser ordenado, a ordenação não valeria. Mas no último momento ele aqueceu, no último momento ele aceitou a vontade de Deus, no último momento ele foi generoso, porque ele percebeu que ele seria um bem para aquele povo, de modo que generosamente ele abraça uma vida que ele não tinha sonhado para si. Meus irmãos, imagina aqui essa generosidade de você, por amor a Deus, aceitar o que não lhe agrada, de você, por amor a Deus, fazer o que lhe custa, de você, por amor a Deus, tomar o caminho que pelo menos aos seus olhos é mais difícil. E assim fez São Martinho, que não queria ser bispo, mas por amor a Deus aceitou o episcopado, e não o viveu com um bico desse tamanho. Isto é, a gente às vezes faz a vontade de Deus, mas com um bico imenso, uma cara sisuda, a cara amarrada. Estou fazendo só porque é da vontade de Deus. Tá bom, né? É melhor do que não fazer, mas não é perfeito, né? Percebe que o amor em você não é perfeito. Você precisa fazer por amor, porque nosso Senhor, quando por nós morria amando-nos. Diz a palavra que Ele nos amou até o fim, isto é, até o último momento e o último suspiro, Ele nos amava, Ele se entregava por nós. E nós precisamos então pedir a Deus que nos conceda esta graça, para que nós façamos bem, o bem que fazemos, para que nós façamos bem todas as coisas, que não apenas façamos as coisas boas, mas que as façamos bem, que as façamos virtuosamente, que as façamos com amor. E assim fez São Martinho, que tornou-se bispo por volta dos seus 45 anos e morreu com 81, isto é, foi quase 40 anos bispo. E diz então que ele, no final da sua vida, com 81 anos, ele morrendo, cansado, diz que os seus padres se reúnem ao redor dele. Essa leitura está na liturgia das horas de hoje, e diz assim: por que, Pai? Por que nos abandonas? Coitadinho, já tem 81 anos, cansado. Imagine, fazendo com amor, vivendo com amor uma vocação que ele não tinha sonhado para ele, carregando com amor uma cruz que ele não tinha desejado para si, se é que nós desejamos alguma cruz para a nossa vida, infelizmente, né? Pois bem, mas viveu com amor. Então ele, com 81 anos, cansado, doente, e os padres dizendo:
Por que nos abandonas? A tua salvação está garantida. Para que ir embora agora? Porque ele sabia já o dia da sua morte, né? E São Martinho, então, ele diz, olha aqui que palavra bonita, meus santos. Senhor, se ainda sou necessário ao teu povo, não recuso o trabalho. Tá bom. Se essa é a tua vontade, eu aceito ficar mais tempo. Vê aqui, meus santos, a docilidade à vontade de Deus. E ao mesmo tempo, este amor generoso, este amor que se sacrifica. Meus irmãos, é um belo testemunho e uma interessante reflexão para o primeiro dia da nossa novena. Preparemo-nos para celebrar Cristo, Rei e Senhor do Universo. Preparemo-nos para o nosso encontro com o Senhor. Encontro esse que se dará num dia que nós não sabemos, numa hora em que nós não esperamos. E o primeiro passo que hoje a liturgia nos apresenta é o passo do amor generoso, apresentado aqui na primeira leitura e apresentado na memória de São Martinho que hoje estamos celebrando. E aqui, meus santos, farei algo que acho que eu nunca fiz, na homilia não. Eu peço então, meus santos, a generosidade de vocês. Vocês sabem que nós, Paróquia Cristo Rei, estamos trabalhando para terminar o nosso centro de catequese, que não é um prédio que nós queremos construir por veleidade, simplesmente porque queremos construí-lo. Nós queremos construir para evangelizar crianças, jovens e adultos, ensinar-lhes o caminho do céu. Vocês sabem que um prédio pela metade, um prédio não concluído, se deteriora com mais facilidade. E daqui a pouco, nem o terminamos e já está velho. Não está concluído, mas já está velho. Por quê? Porque talvez esteja faltando a generosidade dos fiéis. Generosidade no trabalho, de pegar e dizer, padre, então nós precisamos vender as cartelas, então vamos lá. Eu sou católico, eu quero ajudar na evangelização das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, então eu farei a minha parte. Mas eu já fiz. Faça mais. Imagine se São Martinho no final da vida dissesse, que é isso, meus santos? Dissesse aos padres, que é isso, meus santos? Eu já me doei tanto, vocês não querem nem que eu morra? Deixai vosso servo ir em paz? Não. Senhor, se ainda sou necessário, não recuso o trabalho. Então vamos lá, vamos fazer algo mais. Afinal de contas, a medida do amor é amar sem medidas. Então sejamos generosos. Se você já ajudou, se você já comprou, se você já vendeu, você pode ajudar mais, se for possível. Mas vender mais você pode. Que o máximo que pode acontecer é você não conseguir vender, mas você tentou. Você é generoso, você abraça esta obra de caridade e evangelização na nossa paróquia. Então eu peço, por favor, sejamos generosos. Peço a vocês aqui presentes, peço a vocês que acompanham pelas redes sociais. Vocês sabem, quem não souber de uma maneira concreta, você sabe o número do WhatsApp do escritório aqui, é 65 99991 0784. Entre em contato, se você não souber, você que mora fora aqui do Mato Grosso, como ajudar. Mas eu peço a caridade de vocês pelas nossas crianças. Tenho certeza, meus santos, que esta obra de caridade será vista com bons olhos por nosso Senhor. Ele dirá, eu não sabia catequese e vós me catequizastes. Isto é, com a nossa ajuda, aquele menino, São Martinho de Tours, ele conheceu a fé porque houve quem lhe ensinasse a fé. E nós queremos, meus santos, continuar ensinando a fé, e nós sabemos que um mínimo de estrutura nos é necessário. E eu apelo, neste primeiro dia da novena de Cristo Rei, à generosidade movida pela caridade de todos vocês. Que nosso Senhor, meus santos, seja glorificado
pelos nossos atos, que nós não apenas tenhamos uma fé clara, mas que nós tenhamos também um amor bem atuante nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.